Você acorda com uma lista de tarefas na cabeça. Nada absurdo. Responder um e-mail, marcar um exame, terminar aquele projeto que já devia estar pronto. Mas aí, você abre o celular, um vídeo, depois outro, uma notificação. Quando percebe, já é hora do almoço e a lista continua ali intacta. E o pior, a culpa chega como uma pedra no estômago. A procrastinação não é preguiça. Ela é um mecanismo psicológico mais profundo, ligado a emoções como ansiedade, medo de fracassar, perfeccionismo e até baixa autoestima. Quando evitamos uma tarefa, o cérebro nos recompensa com um alívio momentâneo. Mas esse alívio cobra caro depois. Culpa, estresse, sensação de inadequação. O psicólogo Timothy Pittil define a procrastinação como uma falha de regulação emocional. Ou seja, a gente não evita a tarefa em si, mas as emoções negativas que ela desperta. Insegurança, tédio, frustração. O problema é que, quanto mais você foge, mais difícil fica encarar e o ciclo se repete. Nosso cérebro é programado para buscar prazer e evitar dor. Essa regra básica explica muita coisa. Quando você pensa em estudar para uma prova ou terminar um relatório chato, o cérebro já prevê desconforto. Ele ativa a amígdala, uma área ligada ao medo e ao estresse. E, para te proteger, começa a sugerir alternativas mais agradáveis. Ver um vídeo, limpar a casa, até reorganizar a gaveta de meias parece mais atraente. É aí que entra o desconto temporal, um termo da psicologia comportamental. Basicamente, a gente tende a valorizar recompensas imediatas mais do que recompensas futuras, mesmo que as futuras sejam melhores. Ou seja, assistir um vídeo agora parece mais valioso do que o alívio de terminar a tarefa mais tarde. E é por isso que você acaba se sabotando mesmo sabendo que vai se sentir pior depois. A procrastinação, nesse contexto, vira um comportamento autossabotador. A gente sabe o que precisa fazer, mas escolhe o que traz alívio imediato e depois paga o preço emocional. Como um vício suave, invisível, mas destrutivo no longo prazo, depois de ceder à tentação do prazer imediato, o que vem? E não é uma culpa leve, é aquela sensação pesada de eu deveria ter feito isso, misturada com o arrependimento de ter perdido tempo. E o mais irônico, essa culpa gera mais ansiedade e a ansiedade gera mais procrastinação. Um ciclo vicioso que suga sua energia emocional sem você nem perceber. A psicologia chama isso de loop de evitação. Funciona assim, você evita uma tarefa porque ela causa ansiedade, mas ao evitá-la, sente culpa. Essa culpa aumenta a ansiedade e aí você evita mais ainda. Isso vira um padrão mental automático. E quanto mais você procrastina, mais você reforça esse comportamento no seu cérebro. Ele aprende que toda vez que algo te incomoda, a melhor saída é fugir. E o mais cruel, o perfeccionismo costuma andar de mãos dadas com a procrastinação. Pessoas que querem fazer tudo de forma impecável, muitas vezes adiam as tarefas porque têm medo de fracassar, de não ser bom o bastante, de serem julgadas. Então é melhor nem começar do que começar e errar. Só que isso só piora o sentimento de impotência. É por isso que, muitas vezes, você se sente exausto mesmo sem ter feito quase nada, porque carregar a culpa, a autocobrança e a frustração cansa, e muito mais do que realizar a tarefa em si. Agora que a gente já entendeu o ciclo da procrastinação e o caos emocional que ela causa, vem a parte mais importante. O que fazer com isso? E aqui, a psicologia não traz uma fórmula mágica, mas traz ferramentas bem práticas que podem mudar completamente o jogo desde que usadas com constância. Primeiro, dividir a tarefa em microtarefas. Parece simples, mas é extremamente eficaz. Em vez de escrever um artigo, o objetivo vira abrir o arquivo, escrever o título, esboçar a introdução. Quanto mais específico e pequeno, melhor. Isso reduz o peso emocional da tarefa porque o cérebro deixa de ver aquilo como uma ameaça e passa a ver como algo que pode ser feito agora. Outra estratégia é a técnica dos 5 minutos. Se comprometa a fazer a tarefa por apenas 5 minutos. A ideia é enganar o seu cérebro. Ao começar, a inércia de estar em movimento ajuda a continuar. E mesmo que você pare depois, já avançou mais do que teria parado completamente. A autocompaixão também entra aqui. Se você só se cobra e se culpa, seu cérebro vai associar qualquer tarefa ao sofrimento emocional. Aprender a dizer, ok, eu falhei hoje, mas posso tentar de novo amanhã, tira o peso moral da produtividade e facilita o recomeço. E por fim, reduza a quantidade de decisões. Ter que escolher o que fazer o tempo todo desgasta. Criar rotinas, horários e até rituais simples como tomar café e sentar para estudar ajudam o cérebro a entrar no modo de ação sem pensar demais. Ou seja, procrastinar não é falta de força de vontade, é uma questão de gerenciamento emocional.
E vencer isso não é sobre ser herói, é sobre ajustar o ambiente, os hábitos e a forma como você se trata. Agora que a gente viu algumas estratégias práticas, vale fazer uma pausa e ir mais fundo. Porque a procrastinação nem sempre é apenas preguiça ou má gestão de tempo. Muitas vezes, ela é um sintoma, uma mensagem do nosso corpo e da nossa mente dizendo que tem algo errado por trás daquela tarefa. Pensa assim, se toda vez que você senta para estudar, trabalhar ou criar algo, surge um desconforto quase físico, uma repulsa, talvez o problema não seja só o que você tem que fazer, mas por que você está fazendo isso. É aí que entram questões como identidade, propósito e até traumas. Às vezes a procrastinação aparece porque você está tentando agradar alguém que nem está mais na sua vida, ou porque você está perseguindo uma meta que já não faz mais sentido para quem você se tornou. E quando o corpo percebe essa desconexão, ele trava. É como se dissesse: "Ei, você tem certeza de que quer mesmo seguir por esse caminho?" E ignorar isso, forçando produtividade a qualquer custo, pode até funcionar por um tempo, mas cobra um preço alto. Ansiedade, sensação de vazio, esgotamento. A psicologia humanista e a existencial dizem algo poderoso aqui. Viver com autenticidade é mais importante do que viver com eficiência. Se você passa a vida inteira sendo produtivo em coisas que não têm nada a ver com você, isso não é sucesso, é autoabandono. Então, ao invés de só combater a procrastinação, talvez a pergunta mais importante seja: o que esse comportamento está tentando me mostrar? O que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? Porque às vezes o problema não é a tarefa, é o caminho, e aí nenhum planner do mundo vai resolver isso. No fim das contas, vencer a procrastinação não é sobre vencer a si mesmo, mas sobre reconectar-se com o que realmente importa para você. O problema não está só na sua disciplina, mas na sua relação com o tempo, com o medo, com o desejo de controle, com a ideia de sucesso. Vivemos numa era que idolatra produtividade e rapidez. Mas pensar demais, sentir demais, parar e respirar, tudo isso é visto como fraqueza, quando na verdade pode ser exatamente o que está faltando. E se você procrastina porque tem medo de falhar, parabéns, isso significa que você se importa. Se você sente ansiedade antes de começar, talvez seja porque aquela tarefa mexe com sua autoestima, com sua história, com suas feridas. Você não precisa se tornar uma máquina, precisa se tornar alguém que entende seus ciclos, suas emoções e seus limites. A procrastinação não precisa ser um inimigo, pode ser um convite, um pedido silencioso de atenção, de cuidado, de sentido. Talvez a cura não esteja em fazer mais, mas em fazer melhor, com presença, com verdade. Porque, como disse Kafka, nada é tão cansativo quanto a indecisão, e decidir viver com mais clareza, mais verdade e menos pressão pode ser o primeiro passo para sair desse ciclo.